Boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Para falar a verdade, eu estou há algum tempo que eu não faço meus vídeos, de evangelização, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar, como sempre, a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil com essa pandemia. Essa pandemia está assolando o mundo inteiro. Amigos morrendo, familiares morrendo. Graças a Deus que na minha família não morreu ninguém, não se infectou ninguém. Mas a gente está vendo aí nos noticiários, nós estamos vendo aí nas pessoas próximas, quão difícil está sendo superar essa pandemia. Jesus disse, seja prudente como as serpentes. Ou seja, nós temos que estar preparados, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a nossa vida, como diz a palavra de Deus, é como uma flor, que está e logo depois não está mais. E como se preparar em tempos de pandemia? Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra que eu vou dar agora. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, preste atenção, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o filho do homem. Ou seja, como se preparar de acordo com a palavra de Deus? É você depositar sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro Senhor, Senhora, não existe. Não existe outro Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que desceu aqui nessa terra para morrer por causa dos nossos pecados. Ele não pecou, mas ele aprove a Deus fazer com que seu descer aqui na pessoa do Filho Jesus Cristo e sofrer aquela cruz em nosso lugar. E o que ele deseja que nós façamos? Que nós entreguemos nossa vida nas mãos do Senhor. E como se entrega? Pela fé. Você depositar sua fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Para falar a verdade, eu não quero ofender a fé de ninguém mais. Maria não salva ninguém. João, José. Não existe outro Deus. Eu estou falando abertamente para você, assim como Jesus falava, porque não existe outro Deus, outro Salvador. E Jesus vai voltar. Nós vamos ter que prestar contas para Ele de tudo que fizemos aqui. Então, entregue sua vida para Jesus, creia nele como seu único Senhor e Salvador. E eu tenho certeza, como Ele diz, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele diz, tem a vida eterna. É no presente, tem. Ele não diz terá a vida eterna. Ele não diz teve a vida eterna. Ele diz tem, é no presente. Como ele diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a morte que ele fala não é essa morte que a pandemia está causando aí. É a morte eterna, a morte distante de Deus por toda a eternidade. Pensa nisso.
Se você está duvidando da palavra, leia lá o João capítulo 5 todo. A partir do... Se quiser ler, leia. O bom é ler todo. Mas se você quiser a referência, é João 5, 24. Leia lá e diz se eu estou inventando ou se é mentira. Que está na palavra de Deus. Tá bom? Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Jesus também, ele é o próprio Deus. Como diz em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pense nisso. E até a próxima. Muito obrigado.